Então, boa noite a todos. Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2025, reunimos nós aqui, alunos, né, a Amanda, tutora, e a professora Sofia, para iniciarmos a web de TCC2, o web geral de todos os polos. Professora Sofia, pode iniciar. Amanda, muito obrigada. Desde já agradeço o apoio seu, do Jair, agradeço também quem está aqui presente. Eu vou fazer essa web hoje para a gente conversar, né, fazer as orientações sobre a banca de TCC. Eu vou fazer o compartilhamento aqui de uma apresentação que eu elaborei para vocês, e a gente vai conversando, depois eu abro também a palavra. Vou só fazer aqui o compartilhamento. Certo. Acho que agora foi, né? Então, agradeço desde já a atenção de todos e todas, e também agradeço o apoio da professora Amanda e professor Jair. Nós vamos falar, então, das regras, né, da participação na banca de defesa, e orientar vocês também agora para os preparativos, né, para esse, é um ritual, né, em termos científicos, a defesa final de qualquer trabalho científico acaba tendo um certo rito, né, de começo, meio e fim, e aí eu gostaria de explicar para vocês como se preparar e também no momento como vai ser. Um pouco vocês já sabem, porque vocês já participaram da banca de qualificação, ela é parecida, mas a ideia agora, no momento, né, que os avaliadores percebam o aprimoramento da escrita, as correções feitas por vocês, o amadurecimento acadêmico, né, mostrando aí que conseguem articular melhor os referenciais com as práticas executadas, como que vocês enxergam essas práticas a partir desses referenciais, como vocês conversam as percepções que vocês tiveram dos resultados com outros trabalhos. Então, é isso que eles vão querer ver na apresentação de vocês, né? Esse amadurecimento, que tenho certeza, né, para quem chegou até aqui, consegue mostrar isso para a banca. Então, nessa etapa final da disciplina de elaboração de TCC2, eu coloquei aqui desde a etapa 3, que em termos de entrega de versão de documento final, né, de trabalho final, ela já passou, né, dia 10 de novembro, que foi segunda-feira, foi o dia, até as 23h55, foi o dia em que vocês tinham que entregar, então, a versão final do TCC, já toda revisada, e também a apresentação do arquivo da comunicação perante a banca, né? Ou seja, que a gente chama dos slides que vocês vão apresentar. Porém, lá na etapa 3, também tem um link que é o do pedido da dispensa da banca de defesa, para quem fizer jus. E quem pode pedir essa dispensa são alunos e alunas que fizeram publicação de resumos expandidos em eventos científicos ou publicações em revistas científicas a partir do sexto período, tendo como reflexão práticas vivenciadas nas disciplinas do curso, né, sejam elas as TCCs, seja projeto de extensão, projeto de pesquisa ou estágio supervisionado, conforme o nosso projeto pedagógico de curso diz, tá? Então, agora tá lá, tem uma aba que não foi aberta, que é a etapa 4, porque a disciplina ela é 40 horas, né? Então, ela vai estar lá, a etapa 4, junto com a defesa. Então, eu vou falar para vocês que o que está escrito aqui no guia, que é fazer a postagem da documentação completa para o pedido de dispensa, vai até o dia 17. Então, vocês vão encontrar esse link para fazer a postagem dessa documentação, e quem participou da JOSIF já foi enviado tutorial de como pedir essa dispensa. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me enviar mensagem, no tutorial tem lá o e-mail, vocês podem me mandar mensagem pelo AVA para que eu possa orientar vocês sobre esse pedido de dispensa. E, então, fazer essa documentação, né, colocar lá no AVA até dia 17/11, às 23h55. E para aqueles que não vão pedir a dispensa, né, e não fazem jus, é o momento de começar a se preparar, então, para a banca de defesa. Então, por isso essa web, que é importante,
para que eu comente com vocês, né, quais são os critérios de avaliação e como vocês vão se preparar para esse momento. Lembrando, então, que a defesa ela vai valer 45 pontos, de 0 a 100 do AVA, e vocês ainda têm, a partir do dia 24, lembrando de fazer a autoavaliação, que tem esses 5 pontos, tá? Depois, as demais pontuações estão lá descritas no guia da disciplina, e vocês lembrem de fazer, então, a autoavaliação a partir do dia 24. Então, durante esse período, né, de hoje, de 12 de novembro até 17 de novembro, para aqueles que vão fazer o pedido de dispensa da banca de defesa, façam a postagem do documento até dia 17 de novembro, então, tá? Às 23h55. E para aqueles que apresentarão o trabalho para a banca, então é momento de treinar e lembrando, né, que eu coloquei até 17 de novembro, mas esse treino pode ser feito até as vésperas, mas é importante se programar para não deixar para a última hora, né? Porque senão a gente acaba fazendo apenas nas vésperas e pode ser que não saia do jeito que a gente quer, né? Então se programem, vocês têm outras disciplinas, né, que estão ainda no ar, lá no AVA, então é importante olhar na agenda ali e colocar os dias em que vocês vão conseguir se dedicar para esse treino, para essa elaboração do roteiro, para o treino, para a apresentação para a banca de defesa. Colegas de vocês, né, foram a Josif, fizeram a apresentação, eu participei da Josif, eu fui prestigiar o trabalho de muitos de vocês, também tinham outros colegas, né, docentes lá na Josif, e então, assim, acho que, como eu disse, né, acho que vocês têm total condição da prévia ali que eu tive da Josif, da apresentação que vocês fizeram, que com esse treino, com essa elaboração de roteiro para apresentação, tenho certeza que ficará uma apresentação boa para uma defesa, de novo, né, os membros avaliadores, eles são chamados exatamente para encontrar pequenos pontos que a gente deixou a desejar, ou algum ponto que a gente extrapolou, de repente, né, na própria banca de qualificação, vocês perceberam que alguns avaliadores podem ter pedido para vocês, né, olha, aqui não compensa ir por esse lado, porque teu trabalho não é isso. Então, essas críticas construtivas, elas sempre vão ter, membros avaliadores servem para isso. Então, faça essa apresentação, sabendo que vai ter esse retorno da banca, e importante para esse amadurecimento acadêmico de vocês, tá? Já fica um treino aí e já até a vontade aí de vocês se formarem e entrarem aí numa pós-graduação para continuar dentro da área da pesquisa em educação, né? Então, eu vou ler para vocês aqui alguns trechos do regulamento. Eu vou falar sobre o regulamento como um todo e dar algumas dicas, e depois eu abro a palavra para, se alguém tiver alguma dúvida, fazer as perguntas, tá? Então, eu peguei alguns trechos do regulamento de TCC para vocês saberem. O regulamento ele está postado lá no AVA, na aba Apresentação, então quem quiser fazer a leitura na íntegra, poderá baixá-lo e fazer, tá? Aqui eu peguei alguns artigos. Então, o artigo 7º, é importante falar para vocês que a aprovação do texto final para ir para a banca, tanto de qualificação quanto defesa, ela só é permitida a partir do momento que o tutor ele faz a aprovação desse texto, tá? Então, agora que vocês enviaram o texto final, se os tutores, orientadores considerarem que ele está um texto que, sim, é importante para ir para a banca, tem condições dos membros avaliadores fazerem avaliações e considerações que vão ser feitas, aí vai para a banca de defesa, vai para o agendamento e para a banca de defesa, tá? Então, é importante vocês saberem que caso o texto não esteja de acordo, eles têm, então, esse direito de colocar para o aluno que não é possível, né, devido à qualidade. Não sei se existe algum caso assim, mas é importante eu colocar esse artigo para vocês. O artigo 9º, ele fala que a apresentação, então, de TCC, ela será feita virtualmente, em um evento público, então vocês podem convidar amigos e familiares, depois eu vou comentar isso também, algumas regrinhas, e vai ser via Google Meet, tá? Com apresentação oral, em formato de slide, para essa banca examinadora, seguindo, então, as orientações definidas aqui no guia, e que eu vou passar para vocês.
Aqui eu trouxe um trecho do nosso projeto pedagógico do curso de licenciatura em pedagogia, no qual ele fala, então, que a banca de defesa, ela é composta por até 3 docentes, sendo um deles, então, o tutor orientador, e a banca avalia os seguintes quesitos, né, o trabalho escrito, a apresentação pública, o tempo, a segurança que vocês vão ter ao falar, a profundidade, a clareza, o domínio do conteúdo. Por isso é importante vocês lerem novamente o trabalho de vocês, se tem algum referencial que vocês citaram, que vocês, de repente, está com dúvidas sobre o que foi dito, em qual contexto foi falado o trecho citado, é bom retomar esse trecho é, na obra original, né, no artigo que vocês utilizaram, em algum livro. Então, e depois, ao final, né, da banca, ao final do processo, a banca, ela emite os seguintes conceitos, né, que pode ser suficiente ou suficiente com ressalva. Nesse caso, os alunos são aprovados, tá? E, no caso insuficiente, a banca, ela vai indicar se é reprovado, sem direito a uma banca, a uma nova banca, né, teria que fazer a disciplina novamente, ou reprovado com direito, né, com algumas reformulações no trabalho, para apresentação. Então, se for aprovado com ressalvas, o que é comum, mesmo sendo na banca de defesa, vocês têm um prazo de 15 dias para vocês fazerem a correção. Isso está no nosso, então, projeto pedagógico do curso, tá? É bom, gente, pensar se eu não deixar para a última hora para fazer essa correção, tá? Está ali 15 dias, eu vou pedir para vocês ali considerarem 12 dias, porque se enviar ainda lembrar que tiver mais alguma coisa para corrigir, então coloque na cabeça aí que quanto antes entregar, melhor essas correções, né? Depois a banca, para que os tutores também possam fazer a digitação da nota. Aqui eu tirei o print da ficha de avaliação que os avaliadores vão utilizar para fazer no momento que vocês vão fazer a apresentação, né? A parte da escrita eles vão avaliar no momento que eles estiverem lendo, né? Então vai olhar o título. Eu assisti algumas gravações de banca de qualificação, alguns fizeram sugestões de modificação no título, né? Então eles vão verificar se essas modificações foram quais tipos de modificação foi feita, né? Por vezes eles fazem sugestões, vocês podem alterar essas sugestões, desde que, obviamente, com condições de argumentar, né? E justificar essas mudanças. O resumo, a clareza na exposição desses resumos, se tem ali o objetivo, o método, os principais resultados e conclusões, obviamente, de uma forma concisa, que eu estou falando do resumo. A introdução e a revisão, se apresenta, então, essas ideias sequenciais, a articulação e referência do presente estudo com outros trabalhos, por isso é importante citações, e essas citações, obviamente, referenciadas lá na parte de referências, né? O método, né, ou seja, a metodologia, se tem um detalhamento de modo que permita uma repetição do trabalho, se mostra ali qual o contexto, o campo empírico que foi feito, os resultados de discussão, de forma que tenha uma fácil compreensão, então, das informações, de forma porque o pesquisador escolheu os recortes apresentados. E citações também, porque resultados de discussões a gente precisa fazer citação, porque senão vira um mero detalhamento uma descrição do que aconteceu, né? E como é relato de experiência, por mais que seja uma pesquisa descritiva, dentro, né, do que se entende como pesquisa descritiva, ainda assim precisa desse olhar, desse diálogo com outros trabalhos, né, para a gente considerar minimamente um trabalho acadêmico. Nas conclusões, essa clareza e sustentação pela evidência, se retoma o objetivo inicial, se ele foi atingido e o porquê, as limitações do trabalho estão ali nas conclusões também, e projeções de novas pesquisas, né? E as normas de ABNT, que isso foi trabalhado com vocês, então pedir para fazer a revisão, isso é um critério que também está ali na ficha de avaliação. E no momento da apresentação, né, o domínio do conteúdo, a postura, o uso do tempo de forma adequada, né, 10 minutos, o uso adequado dos recursos, né, dos slides, se vocês projetaram eles, se a letra está de uma forma que consegue fazer a leitura, a clareza na argumentação e na arguição, ou seja, a resposta
dos questionamentos feitos pelos avaliadores. Então, a soma desses quesitos dá 10, e lembrando que eu falei que valia 45 pontos, então depois, no momento em que os tutores forem fazer a digitação da nota, vai ter que fazer a adequação, né, proporcional ali, da nota que vocês tiraram aqui nessa ficha para 45, no momento da digitação. É importante isso porque, para ser aprovado, precisa ser uma nota maior que 7, né, ou seja, atingir 70% da nota total. E se colocar até 45 aqui nessa ficha de avaliação, dependendo da quantidade de pontos que for descontados, teria que dar 31 pontos e meio, né, para ser aprovado. Então, eu fiquei com receio de, no momento ali da contagem de pontos, talvez por conta de meio ponto, acontecer, né, de a soma não dar os 70%. Então, ficou de 0 a 10 e depois os tutores fazem essa conversão para nota para o AVA. Então, lembrando que a nota maior ou igual a 7, o aluno ele é aprovado, com ressalvas ou sem ressalvas. E é importante, de novo, né, assim como eu falei na banca de qualificação, já falei aqui e vou retomar. Os membros, né, avaliadores, eles vão fazer a leitura, e é muito importante isso, porque quando a gente escreve, a gente deixa alguns pontos, a gente escreve um ou outro trecho, não fica bem explicado, e a banca existe exatamente para nos mostrar esse ponto. Então, trabalhos aprovados com ressalva é muito comum. E mesmo sem ressalvas, de repente, né, tem alguns trechos para corrigir, mas a pessoa fala, olha, vou fazer aprovação sem ressalva, mas vocês precisam fazer isso, isso e isso. Então, é importante vocês não ficarem se comparando, porque dependendo do membro avaliador da banca, um ou outro ponto já coloca com ressalva, ou se tiver pouca coisa, outros já deixam a aprovação para fazer essa correção, mas eles colocam sem ressalva naquele momento. Então, não fiquem se comparando, façam o trabalho de vocês, apresentem, e isso é de avaliador para avaliador, tá? E insuficiente se a nota for menor do que 7, tá? Aí tem duas opções, ou a banca solicita uma nova banca, né? Solicita correções estruturais em nova banca, ou é reprovado. No artigo 11, lá do nosso regulamento, está dizendo, então, exatamente isso que eu expliquei, tá? E só colocar o parágrafo único aqui, que se não entregar o texto nos prazos e formatos estabelecidos, ou não se apresentar para a defesa pública no momento do agendamento sem motivo justificável, será automaticamente reprovado, devendo requerer nova oportunidade junto à turma subsequente. Então, gente, se vocês têm lá o agendamento, o notebook quebrou, não tem o meu celular, de repente, né, o celular do aluno não consegue fazer a apresentação, e é muito difícil fazer também a apresentação por celular, é importante vocês entrarem em contato com o tutor, ou ligar lá na secretaria do curso e avisar para a gente fazer esse reagendamento, desde que tenha essa justificativa, né? Aconteceu algo, tomara que não, né? Que, olha, precisei, estou doente, não consigo apresentar amanhã, tá aqui o atestado. Vocês precisam entrar em contato para avisar a gente, porque senão espera a banca passar e depois que passa não tem como a gente fazer o reagendamento. Vocês viram ali na banca de qualificação, são muitos trabalhos, alguns inclusive atrasam, né, por conta que às vezes a banca está fazendo mais perguntas para um ou para outro, então é importante vocês cumprirem o agendamento e qualquer alteração, isso precisa ser avisado previamente com motivo justificado e comprovação, tá? Porque não é fácil para a gente fazer reagendamento. Então, os prazos, né? No caso do TCC ser aprovado, eu estou pedindo para que vocês coloquem 12 dias, para ter esses 3 dias ali dos 15 vamos dizer assim, 3 dias para se precisar alguma correção a mais, porque se deixar para a última hora e ficar alguma coisinha, ainda tem 3 dias. Então, põe na cabeça de vocês que são 12 dias, tá? A contar do dia da defesa, para ser encaminhado, então, para o tutor orientador do TCC. E se não entregar essa versão corrigida, né, após a banca, também não tem como a gente fazer a aprovação. Então, como será a atribuição da nota na banca de defesa? Para os alunos que apresentarão o trabalho, será a média
aritmética simples da nota final dada pelos membros da banca. E para os alunos que solicitarem a dispensa, conforme o projeto pedagógico e regulamento, essa nota vai ser atribuída pelo tutor mediante análise do trabalho final agora, tá? Ela é diferente da avaliação da semana 3. Na semana 3, para esses casos, os tutores olharam se esse trabalho tem as sessões, se tem introdução, se tem o campo teórico, se tem a metodologia, se tá, a BNT está correta. Aí, esses 45 pontos da banca, para quem solicitou a dispensa, então vai ser feita uma nova avaliação pelos tutores, tá? Helena, sobre a pergunta se o mesmo avaliador da qualificação será da defesa, eu já vou dizer para você assim, que a gente fará o possível para ser. Porém, vai ser difícil, porque inclusive tem um ou outro avaliador que já não tem, devido a outros compromissos da profissão da pessoa, ele não tem disponibilidade nas 2 primeiras semanas de dezembro, tá? Então, a gente fará o possível para que seja. Aí vocês podem perguntar assim, professora, mas aí como que alguém diferente vai analisar a correção que foi feita na qualificação? E eu vou falar para vocês que, mediante essa ficha aqui, a pessoa que for avaliar, independente se for da qualificação ou não, ela vai conseguir verificar se o título ela está coerente, né? Se houve um pedido lá na qualificação feito por uma pessoa A, que era para modificar o título, é porque o título não estava refletindo realmente o trabalho. Então, pressupõe que agora, na hora da defesa, esse título já esteja mais condizente. Então, mesmo se for uma pessoa diferente, ela vai conseguir avaliar essas coerências ali realizadas nas correções, tá? Então, vocês fiquem tranquilos quanto a isso, porque a gente tem uma ficha de avaliação que a pessoa que será da banca de defesa, se caso acontecer de não ser a mesma, ela segue essa ficha de avaliação e ela consegue avaliar mediante o trabalho que vocês entregam. E, obviamente, né, como eu falei para vocês, a gente busca pessoas que têm experiência em bancas, a gente busca pessoas, né, que têm a formação em pedagogia, que têm especialização no mínimo, mais ainda, né, a maior parte deles tinham mestrado, porque eles conseguem perceber, agora estamos numa banca de qualificação, então, os critérios ali, eles conseguem verificar de uma maneira mais, vamos dizer assim, já criando esse aprimoramento, tá? E vocês foram orientados para fazer esses aprimoramentos, tanto tem nas gravações, tem nos arquivos que foram enviados a vocês. Então, eu queria dizer para vocês ficarem tranquilos, se não for o mesmo avaliador, a pessoa que for avaliar tem condição de fazer essa avaliação de uma maneira justa para vocês, tá? Lembrando também que a ocorrência de plágio está lá no nosso regulamento, não pode ocorrer, tá? E que se for verificado, acarreta a reprovação automática. Vocês foram orientados a passar esse TCC em programas de plágio, espero que todos tenham feito, para que não haja essa verificação, né? Porque os avaliadores, eles têm, a gente, né, quando tem essa experiência com banca, passa pela antiplágio, e espero realmente que vocês tenham feito essa verificação também antes da entrega do trabalho final. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, né, da Helena, sobre a questão do avaliador, que pode ser que não seja o mesmo, mas fiquem tranquilos, que são pessoas que têm experiência com banca, que vão olhar para aqueles critérios e conseguir captar, então, esse amadurecimento de vocês, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, que agora eu vou passar para dicas mais práticas aí sobre elaboração de roteiro e como se preparar aí para a banca de defesa. Boa noite, Sofia. Boa noite, deixa eu ver quem está falando. Fala, Elisângela. Aqui eu ia te perguntar, as notas que a gente já tem no AVA, desse semestre TCC, elas são somadas com essas notas da banca? Isso, só que aí pensa o seguinte, se a pessoa tirar 10, né, aí lá para o AVA não vai 10, vai 45, por conta que a gente precisa transformar esse de 0 a 10 que
vocês vão tirar, de 0 a 10, espero que seja de 7 para cima, né? Em nota de 0 a 45, no AVA, para depois esses 45 somar com as outras etapas e dar o 100 que vocês precisam ali no AVA, né? De 0 a 100, precisam não, né? O 100 é o total. Para TCC precisa mais que 7. Aham. Ah, não, certinho. Tá? Mais alguma dúvida? Para vocês saberem na hora de fazer a conta, quanto que vai ser transformado, basta vocês multiplicarem 45 pelo número decimal da nota que vocês tiraram. Então, vamos supor assim, tirou 7, vamos supor que eu tenha tirado 7, vamos supor que eu seja aluna e tirei 7. Aí eu tenho que fazer 45 vezes 0,7. Aí vai dar 31,5. Então, é essa nota, 31,5, que vamos supor que ela manda seja minha tutora, vai digitar lá no AVA e esses 31,5 vão ser somados com as demais pontuações das outras etapas, tá? Amanda, acho que a Jéssica está pedindo para entrar, não sei se você chegou a ver aí no... Amanda está aqui ainda? Não? Estou aqui, sim. Tá. Ele também não está aparecendo, não. Jéssica, deixa eu ver se ela já entrou. Elisiane, Entrei já, professora. Ah, tá. Tá bom, então. Mais alguma dúvida sobre essa parte que eu falei? Então, vamos continuar. Agora eu vou falar, então, de algumas dicas para vocês se prepararem para a defesa, tá? Então, lembrando que as bancas, elas ocorrerão via Google Meet. Então, é importante treinar com antecedência um roteiro que vocês produzirão, né? Já vou chegar na parte do roteiro. Além de treinar a própria plataforma. Porque, às vezes, ela muda, de vez em quando, gente, um ou outro botãozinho. Outro dia eu e a Amanda estávamos numa chamada, né, Amanda? E a gente estava vendo que mudou a forma como a gente tira o fundo. A gente não achava. Então, eu estou falando para vocês, né? Vocês fizeram essa apresentação de qualificação há algum tempo, mas muda, às vezes, um lugarzinho aqui no Google Meet, a gente já fica perdido. Então, é importante treinar com antecedência o uso dessa plataforma, liguem um para o outro aí, marquem um Google Meet entre vocês para fazer esse teste, entre parênteses, enfim, né? Já é uma oportunidade aí, de repente, alguém que faz tempo que vocês não ligam, marca para falar via Google Meet para treinar na plataforma. Então, é importante convidar, é permitido, né, convidar pessoas externas, porque agora a defesa é um evento público, vocês podem, então, convidar amigos, familiares, alguns de vocês gostam de chamar ex-tutores, né, então, é o momento. Então, para assistir essa banca de defesa. Então, é importante somente orientar que eles devem ficar com o microfone fechado e câmeras desativadas o tempo todo, evitando, assim, manifestações ao longo da banca de defesa, tá? A não ser no final, na hora que tiver aprovado, a pessoa costuma colocar no chat, parabéns, etc, isso aí sim, tá? Mas manifestações ao longo da banca, no momento que vocês estiverem defendendo ou da arguição, não precisa de manifestação, somente de quem está participando, apresentando ou fazendo arguição, tá? Esteja um ambiente tranquilo, com o mínimo de ruído possível, até para a concentração de vocês, e com acesso à internet de qualidade. Então, por isso que é importante testar. A Elisângela não quer chamar, Elisângela, é que tem pessoas que gostam, né? Cada um tem seu perfil, então fiquem à vontade. Vocês podem chamar, não é obrigatório. Já comece a se concentrar 10 minutos antes, porque aí vocês já abrem aqui o Google Meet, testa o som, testa o microfone, já ligam um para o outro, né, para ver se está dando certo, ou se já estão se ouvindo mutuamente, assim por diante. Fiquem atentos, gente, ao WhatsApp de vocês, tá? Porque, como eu falei, às vezes uma banca atrasa, porque a banca, às vezes, está fazendo uma arguição e acaba ultrapassando um pouco o tempo. Vocês viram isso na banca de qualificação, acho que aconteceu bastante. Eles são orientados a ter 10 minutos, né, de fala. Mas se caso ultrapassar, então é importante vocês ficarem ali no WhatsApp também, porque o tutor entra em contato com vocês falando desse atraso. Mas lembrando que a gente vai seguindo a ordem estabelecida ali no agendamento, tá? Então, vocês ficam com as câmeras ligadas o tempo todo. Se for em grupo, todos ficam com a câmera ligada. E o microfone fica aberto apenas daquele que estiver falando no momento, tá? Então, se vocês estiverem, por exemplo, em dupla,
e no momento da divisão ali, ambos vão ter que apresentar. Então, eu vou falar a parte inicial e a colega vai falar a final. Então, enquanto eu estou falando, a minha parceira de autoria de TCC está com o microfone fechado. E quando ela for falar, eu fecho o meu. E para agilizar o processo, então, treinem compartilhamento de tela, além de treinar a plataforma, abrir, como abre o microfone, como fecha o microfone, como abre a câmera, como fecha a câmera, treinem o compartilhamento de tela. E eu coloquei aqui esse link de um professor que ele explica como fazer 2 tipos de compartilhamento, tanto o tela inteira, que é o mais comum, que é o mais fácil, só que aí aparece toda a tela de vocês, tá? É importante fechar o WhatsApp Web, porque senão qualquer notificaçãozinha que estiver chegando vai aparecer para todo mundo que estiver vendo o TCC. E desconcentrar vocês, né? Acho que é o que é pior também. E ele ensina a fazer essa maneira que eu faço, que é esse compartilhamento em que eu consigo ainda ver o chat, tá? Mas isso aí tem, acho que 3 tipos de compartilhamento. Vocês verifiquem qual é o melhor para vocês. O importante é compartilhar. Aprender a fazer o compartilhamento. Se o trabalho for em grupo, é importante que todos leiam o trabalho e saibam responder perguntas, porque, por vezes, o avaliador pode fazer um direcionamento, uma pergunta direcionada a um dos autores, né? Então, aí a pessoa vai responder, o outro pode complementar, né? Pode perguntar, posso complementar a pergunta? Mas é importante que todos saibam responder. Então, todos têm que se preparar, todos os autores têm que fazer a leitura do trabalho. Terminada a apresentação, a banca examinadora irá para uma sala virtual, assim como foi na qualificação. Então, vocês não saem da sala virtual que vocês estão, mantenham a câmera aberta e o microfone fechado. Aí, os avaliadores vão para um outro ambiente virtual, ainda do Google Meet. Eles fazem o parecer do trabalho, escrevem o parecer e voltam com o resultado. Assim como foi na banca de qualificação. Vai ser dessa forma também, tá? Então, vocês todos permaneçam ainda na sala quando houver essa saída dos avaliadores e do tutor ou da tutora para o parecer final. Então, quando a banca retornar, será realizada a leitura da ata de defesa, informando se o TCC foi considerado suficiente, ou seja, aprovado, ou aprovado com ressalvas, com algumas correções, ou insuficiente. Aí a banca vai dizer se precisará de uma nova banca ou se está de uma certa forma que precisa fazer novamente a disciplina. Isso vai ser dito para o aluno e justificado. Utilizem, isso é importante, deixei em letras todas maiúsculas aí para chamar bastante atenção. É importante fazer citações do trabalho, principalmente nas sessões, introdução do campo teórico, né, porque em alguns trabalhos o campo teórico ficou dentro da introdução, em resultados e discussão. Isso tem no trabalho de vocês, no TCC, e também precisa aparecer agora na apresentação, tá? Não tem como você falar de um campo teórico ou de resultados e discussão sem fazer uma relação com outros trabalhos, né? Porque a gente está falando aqui de um trabalho acadêmico. E em termos de trabalho acadêmico, a gente só interpreta fenômenos à luz de pesquisas já realizadas, de trabalhos já feitos. Estudem esses autores citados por vocês. Então, se vocês citaram Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, lê o trecho, lê o capítulo que vocês pegaram, o trecho que foi citado, porque, como eu disse, né, são professores, avaliadores formados na área. Então, quando vocês citam esses autores, e principalmente em TCC, quando a gente pensa em conceitos das mais diversas áreas da pedagogia, eu falei isso para vocês, né? Busquem nas disciplinas, os autores clássicos trazem. Então, eles têm propriedades sobre esses autores. Eles vão querer saber se vocês minimamente sabem sobre eles também. Então, façam a leitura. Se citou Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, faça a leitura. Eu citei Magda Soares, sobre letramento, alfabetização e letramento. Faça a leitura. Lembre o que foi dito, né? Para vocês saberem responder perguntas sobre eles. Vocês vão achar esses autores agora no trabalho de vocês, tá? Nada de inventar autor nessa altura do campeonato. Vocês têm que ir lá no trabalho, se foi citada a Magda Soares, pega o artigo da Magda Soares e lê o que ela falou, para vocês saberem responder perguntas sobre esses autores, relacionados ao trabalho de vocês, que é isso que vai ser feito. Então, listem nas referências, é importante isso, tá? No arquivo de apresentação, eu estou falando aqui para vocês, façam citações, introdução, campo teórico, resultado de discussão.
E aí vocês montaram a apresentação. Então, lá na referência da apresentação, vocês não têm que copiar e colar a referência do TCC inteiro e trazer para a referência da apresentação. Vocês vão citar obras, vocês vão listar obras nas referências apenas do que foi citado na apresentação. Eu me fiz entender do que eu estou querendo dizer? Se eu citei Paulo Freire aqui nessa minha apresentação, o Freire tem que aparecer na minha referência aqui nessa apresentação. Aí vamos supor que lá no TCC tem mais 20 referências, mas aqui eu só usei o Paulo Freire, então só o Paulo Freire que vem para essa referência da apresentação. Pois não, quem está com a mão levantada pode falar, Daniela. Então, mas nós já fizemos os slides com todas as referências quase, né? Porque foi o que a gente fez antes. Agora certo. A gente muda, então, para a apresentação. Olha, você pode, no momento, então, da apresentação, falar, olha, as obras utilizadas nesse trabalho foram, né? Entende? Se você chegar na referência, fala, as obras que foram citadas nesse trabalho foram essa e essa. Ou, no momento da apresentação, para não modificar esse arquivo nesse momento, deixa pelo menos em negrito, né? Então, o que tiver... que vai sair da BNT, né? É importante vocês citarem, assim, ó, essas são as referências do trabalho, e as que foram utilizadas na apresentação foram essa e essa. Porque não foram todas, né, Daniela, na apresentação? Sim, porque quando a gente apresentou a aula de qualificação, a gente não falou todas as referências, a gente só falou, essas são as referências. A gente não leu todas. Então, agora você quer que a gente fale quais usou na apresentação. Não. É porque, assim, para citar, para listar lá na referência da apresentação, você não precisaria ter colocado todas... Vamos pensar assim, ó... Mas a gente fez assim, todos os slides, desde o começo. Tudo bem, então. Mas, assim, será que na hora que você colocar a referência, não fazer a leitura? Você fala assim, aqui estão os trabalhos apresentados, as obras que utilizamos para o nosso trabalho. Aí, não sei se vocês conseguem, né? Estou dizendo assim, será que consegue? Da apresentação, vamos supor que tenham 10, não sei, 10 obras listadas. E vocês usaram apenas 5 na apresentação. Vocês conseguem falar, a gente usou Freire, Soares, Santos, Solé, durante a apresentação? Vocês conseguem isso, não? Ah, consegue. Isso, porque aí fica... Então, faz uma marcaçãozinha diferente, uma bolinha diferente nessa... Só para vocês, não precisa ficar lendo, tá? Não é para ler, não. Eu usei Freire, vírgula, P, pedagogia... Não é para isso, não. Só para mostrar Só para mostrar que a referência está lá. Isso. E que vocês sabem que as que foram utilizadas na apresentação, tá? Tá bom, entendi. Acho que é uma boa saída, sim. Deixa eu colocar aqui de novo. Agora parar a apresentação, porque... Um pouquinho. Pronto. Agora vai voltar. Então, todas as citações devem estar na referência, isso é importante, né? Eu falei que não precisa copiar e colar todas o TCC lá na referência da apresentação, mas todas as que foram citadas precisam ser referenciadas, tá? Para que não caia em caso de plágio. E confiram, novamente, se os links estão funcionando, de repente está faltando alguma letra, é o momento de consertar, tá? Às vezes está lá o https://, faltou um H ali, e é o momento de colocar, então. Não façam improvisações, né? Por isso, treine e estude para a sua apresentação. E o tempo para isso vai ser 10 minutos. Então, por isso é importante essa elaboração de um roteiro. E aí, pensei assim, que vocês poderiam, se está sozinho, vai ser 10 minutos a pessoa, o único autor ali, aluno, autor discente, né? Fazendo a sua apresentação. Se tiver mais pessoas, vocês precisam fazer a divisão ali do tempo, de quem vai ficar com qual sessão e quanto tempo a pessoa vai falar. E é muito interessante, né, a parte de resultados de discussão. Então, tentem, na hora dessa divisão, resultados de discussão, essa pessoa, né, fazer esse uso de um tempo um pouco maior.
E, de novo, né, o que eu estou falando é para vocês criarem esse roteiro e fazer essa apresentação e pensar no que falar, baseando-se no TCC, tá? Não é o momento agora de fazer novas citações, não é o momento de fazer novas inserções de ideia, porque o texto já está pronto, vocês já enviaram para o tutor, e eles já estão fazendo né, já está no prazo aí de começar a fazer os agendamentos e o envio do arquivo, tá? Por vezes, gente, na hora de nós falarmos, nós, geralmente, né, aliás, isso é comum, na fala a gente consegue ter uma fluidez maior, explicar com as nossas palavras, do que melhor, com mais detalhes do que na escrita. Então, às vezes, já aconteceu, isso é comum, de falar assim, olha, na sua apresentação você citou isso, e inclusive era uma das perguntas que várias bancas que eu já participei na vida, acontece isso, de no momento que a pessoa está falando, ela explicar algo que às vezes era a pergunta que estava ali para eu fazer para essa pessoa depois, né? Então, vai ser um momento. Pode acontecer isso? Pode. O que não pode é a inserção de repente, um autor novo, porque aí isso é muito deliberado, né? A pessoa pensou em um outro autor, colocou na apresentação, mas não está ali no texto. Mas no momento de explicar, pode ser que saia explicações a mais, com maiores detalhes, que era inclusive coisa que estava faltando. Aí a banca vai falar: olha, o que você explicou nesse momento é muito importante, então quer dizer que você sabe sobre isso, então coloque no seu texto, que ele vai ficar mais detalhado, deixará o texto mais robusto e assim por diante. Agora, um novo autor não é o momento de fazer isso, tá, gente? Então, vocês criem esse roteiro e apresentação em cima do TCC de vocês. Estudem os autores já citados. Então, após escrever o que vai falar, é importante fazer isso, após a divisão do tempo e das sessões, vocês vão, então, ali para escrito, o que é que vão falar. Eu sugiro muito vocês fazerem isso, para uma apresentação ficar treinada e no tempo correto, tá? Então, para saber quanto tempo está sendo usado para falar o que vocês escreveram, existe esse site aqui, esse Start Studio. Se vocês clicarem nele, deixa eu parar a apresentação aqui, que eu tenho que apresentar agora a tela inteira, para mostrar para vocês aqui, eu fiz um teste. Por exemplo, aqui, eu coloquei um começo aqui, mas eu inventei, tá, gente? Então, boa noite a todos, boa noite, professora Maria, boa noite, professor tutor Jair, exemplo, tá? Boa noite, colegas, familiares, meu nome é Sofia, eu vou apresentar, juntamente com a minha colega Joana, o TCC com o título tal, esse trabalho tem autoria também de fulano, beltrano e ciclano, eu inicio trazendo, aí já vou para a introdução. Isso aqui que eu fiz, tá dando 32 segundos, aí vocês tem que escrever o texto, copiar e colar aqui nesse site, nesse quadro, e aí vocês colocam aqui se a leitura vai ser mais pausada, se for mais pausada, tá dando 37 segundos nesse momento. Se for uma leitura normal, tá dando 32 segundos. E se a pessoa for ler de forma mais rápida, tá dando 27 segundos. Aí vocês fazem esse teste. E é interessante porque a pessoa consegue ter noção do tempo que está sendo usado para falar o que está se planejando, tá? O site é Start Studio. Amanhã, gente, esse arquivo já vai estar também lá no Ava, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Aqui, Eduardo, ó, Start Studio. Se você digitarem no Google, acredito que seja um dos primeiros links que vai aparecer. startstudio.com.br. Aí tem esse restante. Dá o print aí que eu já vou mudar a tela. Bom, aí vocês podem montar esse roteiro, né, primeira divisão do tempo de cada um, e aí a partir do momento que eu tenho, né, a sessão que eu vou falar, as sessões que eu vou falar, vamos supor que eu seja aluna, e o tempo que vai ser destinado para falar essas sessões, eu posso organizar no roteiro, aí eu posso fazer roteiro por tópicos, né, vou só escrevendo, vou falar cumprimentos, vou falar os nomes, o título, a introdução, inicio falando do tema, ou roteiro cheio, que seria exatamente o que vai falar, tá? Para vocês fazerem a quantidade de tempo nesse Start Studio, vocês precisam do roteiro cheio.
o texto certinho que vocês vão falar para copiar e colar lá nesse site. Então, vocês vão iniciar cumprimentando os avaliadores, o tutor e demais alunos e convidados, se vocês chamarem essas pessoas, tá? Avaliador e tutor, certeza de estar lá. Após o cumprimento, então fale quem você é e o que vai apresentar. Na introdução, gente, faz uma boa introdução, levando, né, falando do tema, isso tá lá no texto de vocês, então agora é a hora de vocês deixarem, porque o texto ali tá escrito e ele é frio, né, a gente lê o texto ali e não tem entonação, então ali na apresentação vai ter entonação de vocês. Então leve esse do tema até o momento de problematizá-lo, né, tentando criar essa narrativa de modo que, ao final dessa fala, né, introdução e problema e justificativa, vocês busquem responder, né, por que o trabalho de vocês é relevante, por que é importante falar sobre esse tema, por que é importante pensar na problemática trazida pela escola, aquela demanda trazida pela escola. Então, busquem responder essa pergunta, porque provavelmente isso vai vir. O objetivo, vocês vão apresentar, não tem muito o que falar, né? O objetivo é mais lido mesmo, porque não tem, nem precisa fazer citação em objetivo, né? E verifiquem se esse objetivo está igualzinho ao que está escrito no TCC. Vocês vão falar assim, professora, mas eu posso copiar e colar? Gente, para o objetivo, ou objetivos, né? De repente tem específicos também, vocês devem, copiem e colhem o objetivo, porque tem que estar igualzinho, porque uma palavra que vocês mudam, já é um motivo da banca perguntar, olha, aqui você usou o verbo tal no trabalho. Na apresentação, você está usando outro verbo. Por que você mudou o verbo? Tem diferença? A pessoa vai querer saber. Então, pode copiar e colar. O campo teórico, no caso do objetivo, tá? O restante vocês têm que dar uma modificada na forma de escrita, porque não pode fazer copia e cola no campo teórico, né? Ele precisa ser mais resumido ali, por exemplo. Explique, é importante vocês explicar, o campo teórico, gente, não é uma lista de citações. No slide, vocês podem colocar, né? Fulano diz isso, ciclano diz aquilo, Beltrano fala aquilo. Só que na hora de vocês explicarem esses autores, não pode somente citar, fazer a leitura, vocês têm que pensar assim, ó, o que é que esses referenciais me ajudam no meu trabalho? Então, se eu estou falando de metodologias ativas, eu estou citando Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, é porque eu posso justificar, eu estou usando Paulo Freire, porque ele vai dar uma característica mais crítica para as metodologias ativas, porque não basta apenas eu pensar em metodologia ativa, eu tenho que pensar nessa autonomia do aluno para intervir no mundo e assim por diante. Eu preciso explicar, não, o recampo teórico não é uma lista de citações. Eu preciso mostrar para a banca o que aquelas citações conversam, me ajudam a interpretar todo o meu trabalho como um todo, tá? E lá, de novo, né, elas têm que ter citação, né, o autor, ano, e se for citação literal, a página, e precisa estar lá nas referências, então, da apresentação. Na metodologia, importante, gente, vocês vão explicar isso para uma pessoa então, que não viveu essa PCC com vocês. E é lógico que vocês forem lá na metodologia do trabalho, vai estar lá detalhadinho, mas se for falar tudo aquilo lá, vai demorar. Então, é importante vocês pegarem pontos que façam com que a pessoa entenda. Vocês têm que pensar assim, ó, eu vou explicar para alguém que não sabe do meu trabalho. Eles leram, mas é importante esse poder de pegar informações importantes, isso a banca vai estar avaliando, tá? Então, a demanda levantada, o local que foi feito, o público-alvo, o tipo de vivência, se foi uma vivência de docência, se foi a vivência na gestão, se foi uma pauta formativa em uma reunião de professores, se foi com funcionários, se foi com pais, se foi com a comunidade como um todo, a caracterização da atividade realizada, os materiais e recursos utilizados, bem como profissionais envolvidos, tá? E como fará, então, essa análise para compor o relato. Isso tem no trabalho de vocês forem orientados desde o TCC1 para constar isso, né? Então, é importante agora vocês selecionarem as informações mais relevantes, para não ficar uma parte muito comprida, mas vocês terem informações relevantes para entender o trabalho. Em resultados, vocês vão, então, estabelecer reflexões embasadas, vocês vão falar dos resultados que tiveram a partir do que vocês aplicaram na escola, das percepções de vocês, né, porque é um relato de experiência, porém, agora embasado, né, de novo, retomando lá Mussi, Flores e Almeida, é uma descrição dialogada.
E se ela está dialogando com algum dos referenciais citados. Então, precisa ter citação em resultados e precisa ter citações em discussão, que é o momento em que eu comparo meu resultado, em resultado, eu interpreto ele à luz de algum referencial que eu fiz citações, lá no campo teórico. Em discussão, eu vou comparar esse resultado do meu trabalho com alguém que fez algo parecido. Então, eu lembro de explicar para vocês, quando estava nessa sessão, eu falei para vocês, um dos marcadores discursivos, vamos dizer assim, né? Esses resultados corroboram com o trabalho de... Quando a gente está falando assim, a gente está fazendo discussão, a gente está mostrando ali que a gente tem a condição de fazer a comparação, mas é uma comparação crítica, né? Então, lembrem de justificar. E se de repente não estiver corroborando, não tem problema. Isso também é um resultado interessante, é uma discussão interessante, mas precisa ser justificado. Por que que não corroborou? Porque por ser uma pesquisa parecida, deu resultados diferentes, tá? Então, sempre com a Sofia, justificativa. oi, bom dia. Bom dia, boa noite. Oi, Oi. Sofia, é a Tayane. Oi, Sofia, na discussão, a gente pode relatar com outro autor que a gente mesmo colocou? Deve, tá? Deve. Deve Tá ser bom. com o que você já colocou, tá bom? Tá bom. Obrigada, amor. Com Deus. Nada bem. E chegando em considerações finais, então você vai recuperar o objetivo colocado lá na parte de introdução, comentar se ele foi atingido, não só o objetivo de relatar, como o objetivo né, comente a questão do ser um relato, e que dentro dessa prática realizada, vocês vocês consideram que os resultados foram atingidos ou não, e o porquê, né? Se for parcialmente, o porquê. Então, reforce essa contribuição do trabalho de vocês para a pesquisa, para a área, e os limites. E eu entendo assim, a questão de ser pouco tempo, a questão de ser com um contexto muito específico, né? E aí isso dá projeção para novas pesquisas. Então, vocês provavelmente têm isso no texto de vocês, dá uma olhadinha, é importante citar, porque mostra esse amadurecimento de vocês entenderem o que é essas considerações finais. E referência, como eu disse, né, das obras citadas, se vocês já colocaram todas as obras, lembrem apenas, olha, essas são as obras citadas no trabalho, utilizadas no trabalho como um todo, e aqui nessa apresentação foram utilizadas essa e essa obra, né, não precisa ficar lendo como um todo, mas colocando os autores, principalmente. Então, finalize também agradecendo, de forma criativa, vocês podem trazer fotos da turma para agradecer a turma como um todo, vocês ali nos encontros presenciais, pode fazer uma colagem de fotos, assim, de momentos, né, com os colegas, com a família, e de atividade também desenvolvida em PCC apenas, né, se for nos agradecimentos, se for alguma parte que tem pessoas que não têm autorização, colocar ali, desfocar o rosto para que não seja, não apareça, não seja identificado, sendo que a gente não tem autorização, tá? Ou algum link também que leve a algum produto educacional de vocês, de repente tem ali um acervo que vocês criaram, também é o momento de fazer essa divulgação, tá? E também é importante cuidar de vocês, né? Então, até lá, se organizem, eu sei que vocês têm as demandas de vocês, trabalho, família, as outras disciplinas do curso, muitos de vocês fazem outros cursos além desse, então olhem para a agenda de vocês e coloquem isso, não deixe para fazer isso na véspera, porque senão vai criar aquela ansiedade, isso não é legal para a apresentação, não é legal para vocês, não é legal para quem está em volta. Então já se organizem para mexer nisso nessa semana, na próxima, para se organizar para o dia. Tenha boas noites de sono antes, né, no máximo que vocês conseguirem, cuidar da alimentação, da hidratação, cuidem da imagem que vocês querem transmitir, né, não sou consultora de moda, mas o que a gente vai estar usando a imagem que a gente quer passar, então pensem nisso, e cuidem também do ambiente que você estará durante a apresentação. Eu sei que, de repente, você vai falar assim, professora, mas eu não consigo, eu estou mexendo na minha casa, tenho os pedreiros, mas aí eu acho que é a hora de acionar a nossa rede de apoio, né? Se de repente na casa está tendo, sei lá, os pedreiros estão trabalhando até a noite, acionem a rede de apoio. De repente tem a casa
do irmão, da irmã, que podem ir lá e fazer a apresentação nessa outra casa. A banca de defesa não vai ser muito tempo, né? Então, é um momento que vocês podem acionar aí, amigos e familiares para esse apoio nesse momento. E no mais, eu desejo sucesso aí nessa banca de defesa. E agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Momento de tirar dúvida e se preparar, né? Sofia, sou eu de novo. Eu queria pode saber, falar. os horários que serão agendados da banca, serão todos a partir da parte da tarde ou terá algum horário de manhã? Isso. Ô, Amanda, a Lisângela acho que é de Muzambinho, né? Isso. Isso. Amanda, você quer comentar sobre essa organização? Como você está pensando? Depende do horário das bancas, depende muito do horário das bancas. Da nossa também, né? Então, assim, muitas bancas, infelizmente, não podem à noite. A maioria eles preferem de dia, que vocês viram. Então, é como eu falei. Deixa eu abrir a câmera, acho que não está aparecendo. Como eu falei, é assim, às vezes tem gente que não entende. A primeira coisa que eu passo, mas eu trabalho, eu não sei o que. Eu falei, gente, banca de defesa, igual a gente, quando a gente faz graduação presencial, mestrado, doutorado, o pessoal marca na semana, a gente tem que faltar no serviço. Eu sei que é complicado, a maioria deu um jeito, né? Mas às vezes a banca ela põe assim, só terça e quinta, de manhã, das 9 a tal hora, que nem a Val, né? A Val tem um horário bem, à noite não pode, à tarde. Então, nem sempre a gente consegue colocar. Uma ou outra banca tem a disponibilidade à noite, né? Então, pelo menos foi característico muito agora da banca de qualificação. Então, a gente ainda não sabe. Quer dizer, eu vou agendar essa semana, estou terminando de passar algumas notas aqui e tudo, vocês entregaram a versão final, e aí a gente vai enviar para eles e eles vão organizar. É porque, assim, eu já gosto de já enviar os trabalhos e pôr os horários também da disponibilidade, né? Então, tem isso. Ô, Sofia, falando sobre tudo que você falou da apresentação, e com a experiência que a gente teve na banca de qualificação, tudo correu muito bem, tudo certo. Eu tive alguns problemas com alguns grupos que vocês precisam, que eu percebi, assim, que às vezes treina e às vezes dá errado na hora, né? Infelizmente é normal, mas tem hora que eu tinha gente que não sabia nem aonde que apresentava. É na questão de compartilhar a tela dos slides. Então, teve gente que teve muita dificuldade, não conseguia, não ia, não abria. Lembrando, eu tive grupos de Muzambinho. Aquela questão clássica, gente, se for apresentar, não dá para apresentar pelo celular, porque tem que estar com a câmera aberta. E o Google Meet não permite. Aí a pessoa, então vou ligar o computador. Então você liga. Aí o que acontece? Não por nós até. Primeiro que atrasa também, obviamente, a apresentação, mas vocês ficam nervosos já. Então, todo mundo que na hora não conseguia, começa a ficar nervoso. Aí eu falei, põe na seta, é do lado de lá, do lado de cá, não sei o quê. E a gente ajuda, a gente está aqui para isso. Tanto é que teve alguns que eu fiz o compartilhamento, a gente nem pode fazer, porque senão não teria apresentação. Né? Eu vou falar que teve um ano que foi bem rigoroso, que aconteceu isso, o grupo não apresentou. Era a Cristiane e Cris na época, não, eu não podia compartilhar, o grupo teria que compartilhar, era uma das regras básicas. Então, e aí a gente até ajuda, tal, na hora, não posso compartilhar, vocês que têm que compartilhar, mas vocês ficam nervosos na hora. Aí, na hora que já começa a apresentação, o pessoal vai ler, já se perde, já passa toda aquela tensão. Então, treinem isso, a gente orientou muito, Sofia falou em várias webs, eu falei para vocês também, tem que treinar o compartilhamento para ir de forma tranquila, né? E outra coisa, gente, treina todo mundo, não deixa só um do trio, porque às vezes dá um problema mesmo, o computador trava, não vai, acontecer alguma coisa, ou a pessoa esquece na hora, tem outro que já está com a apresentação no jeito, faz a apresentação também. Tá bom? Então, assim, não sei, Sofia, se tem alguma coisa a falar sobre isso, mas eu tive alguns casos, eu vou falar uns 4 casos na qualificação, que ficou um mal-estar, o pessoal ficou muito nervoso, estressado, não conseguia, foi o maior rolo. Amanda, eu agradeço você de reforçar isso, né, pela sua experiência, mostrando aí da importância de saber que isso é regra e aí precisa ser cumprido, né? Eu coloquei, tá no slide, tá no arquivo do slide, mas já coloquei aqui no chat. É um tutorial que eu fiz aí essa seleção ali, eu digitei no YouTube, assisti alguns vídeos, eu achei que esse professor, ele explica de uma maneira bem didática, pelo menos 3 formas ali de fazer o compartilhamento.
E acho que é importante, gente, vocês fazerem com desktop, ou computador, ou notebook. Aí vocês vão falar assim, mas eu não tenho, o meu está no concerto, por isso que eu estou falando, é o momento de se organizar e acionar as redes de apoio que a gente tem, tá? E a gente precisa verificar se tem alguém que pode emprestar, se a gente pode ir na casa do colega, se a gente pode ir na casa do irmão, da irmã, do primo, da prima, do tio, para que a gente possa fazer essa apresentação, porque pelo celular realmente não é muito difícil fazer a apresentação, não consegue, vai ficar nervoso e não vai dar certo. A Amanda, eles estão falando que não quer abrir. Então, façam esse treinamento antes aí, assistam o tutorial e liguem entre vocês. Eu estou fazendo meu TCC sozinho. Então, liga para uma colega, liga para uma irmã, liga para uma prima e faça compartilhar. E já treinem essa apresentação. É bom que já pode treinar aí com a colega, né? Não é na lista, não. Eu não disponibilizei lista. Tá. Ô, Tayane, só um minutinho que a Daniela... Daniela... Eu acho que é o vídeo do YouTube, que foi esse link aí é vídeo, que a Sofia aqui colocou, não é a lista, não. Tá. Não é lista, não. É um vídeo, Como apresentação. Vou colocar daqui a pouco. Um minutinho só. Só um minutinho, Tayane. Daniela, você quer perguntar algo? Você está com a mão levantada? Não, foi errado, desculpa. Tá. Tayane, pode falar. Oi, boa noite, gente. Assim, o meu computador, ele não tá tendo áudio, ele queimou o áudio e eu só vejo a tela. Eu posso compartilhar eu posso pelo celular, porque o computador, ele não tem áudio. Tayane, na escola que você está fazendo estágio, você teria como pedir para usar o computador lá, sala de computação? Se existe algum centro de computação na sua cidade? Sem o áudio. Eu vou dar uma olhada, vou correr atrás disso. Acione a rede de apoio, isso mesmo, tá? Porque qualquer dificuldade, gente, eu sei que é longe, que é complicado e tal, mas tem o polo presencial do Instituto Federal, né? Que tem o laboratório, que a gente pode, né, às vezes, organizar alguma coisa assim, por exemplo, não tenho nenhum equipamento, mas a gente pode, né, ver, nunca aconteceu de algum grupo, mas é por isso que eu falei, tem que providenciar ou ver as formas, né? Obviamente na cidade de vocês, com colegas, às vezes vocês têm um conhecido também porque assim, a banca de defesa, principalmente a de defesa, que é defesa, é uma excepcionalidade na vida da gente. Então, assim, a gente tem que colocar todo mundo, me ajuda, vamos ali, presta o computador, senta comigo, porque é uma coisa, eu considero muito importante, né? Porque é o que vocês estão defendendo no curso de vocês. Então, assim, e a gente fica com dó, porque aconteceu mesmo, tá? Vocês ficam nervosos, eles perdem um rumo na hora de apresentar. A apresentação não é boa, eles já ficam assim, estressados. Então, quando flui tudo certinho, que entra, que dá certo, treino, vejo, é bem melhor, para vocês terem E só complementando, Amanda, a avaliação, gente, não é nada combinado, tem ali a ficha de avaliação, é verdade. Essa ficha vai para os avaliadores, quer dizer, 5 pontos é da apresentação. Se a pessoa descontar muito ponto da apresentação, mesmo se tirou, gabaritou ali na escrita 5, se não conseguiu 2 pontos na apresentação, dá menos do que 7. E aí, assim, tá falando, Sofia, e o que eu faço? Não tem que fazer, porque esse é o ritual mesmo. Por isso que eu estou dizendo, né? Se programem, se precisar se anunciar, a gente liga, dá uma ligada lá na secretaria, a gente verifica lá em Muzambinho, tá? Para vocês, no polo presencial. Aí a gente consegue fazer esse agendamento lá também. Mas isso tem que ser com antecedência, para que a gente possa agendar e organizar certinho. E vocês, como eu falei, né, é um momento também, como disse a Amanda, né, é um momento importantíssimo na vida da pessoa, tanto quanto a formatura, essa apresentação de defesa. Então, acionem quem vocês conseguem também, se caso não precisar sair das casas, né, para ter ali na casa de vocês, ou próximo, né, com familiares e amigos. Mas se precisar no SEAD, vocês liguem com antecedência que a gente organiza. Dara? Pode falar, Dara. Uma pergunta. Eu e a minha colega podemos ficar na mesma casa? Porque
A última apresentação, tivemos um problema que o meu computador acabou travando, acabou desligando, o dela acabou também dando problema. Aí eu estava conversando com ela, dependendo se a gente podia usar um computador só, a gente estando na mesma casa. Ou cada um teria que estar na sua Então, casa usando o seu melhor computador. seria cada um. Eu vou ser bem sincero, não tem uma regra assim geral, mas a gente vai falar o seguinte: quando fica 2, não aparece nenhum, fica assim na tela. Porque é uma banca de defesa, né, gente? A gente tem que pensar que cada um teria que estar numa tela. Então, uma coisa que eu já falo para vocês, a gente não colocou como regra, porque nunca teve isso. Não pode sentar de 2 na mesma tela. Agora é o seguinte: quando eu sento no meu computador e a outra no celular aqui do lado, o que acontece? Dá aquela microfonia, teve um problema. Aí eu tive um grupo que deu o que fazer, deu um problema, porque ela ia para lá, aí uma tinha que desligar o microfone, porque fica apitando, sabe? Fica próximo. Então, assim, a melhor coisa para não dar errado, não ter problema, é cada um no seu. É cada um no seu. Porque agora, se tiver, que esteja muito distante, mesmo estando em outro ambiente, assim, próximo, ele dá problema daquele do som. Aí a pessoa, uma das pessoas tem que estar com fone de ouvido. Aí tinha gente que não tinha fone de ouvido, entendeu? Então, assim, eu tive alguns problemas técnicos em relação a isso. Dara, aí se for para aparecer na câmera, pelo menos então uma teria que estar com o celular. E aí que quem for apresentar está no desktop. Mas aí precisa, como disse a Amanda, estar em cômodos diferentes, né? Faça o teste antes para verificar se em cômodos diferentes a internet chega e não dá essa microfonia, porque aí tem esse barulho que realmente quem tá na chamada e quem tá próximo também, porque esse barulho ele vai para todos, né? Então faça o teste antes, estando em cômodos diferentes. Né, Amanda? Acho que em cômodos diferentes consegue, porque aí não vai dar o problema da microfonia. E o foninho também, que a Amanda disse, que aí já ajuda também. Mas faça o teste, né, vocês duas ligando para uma terceira pessoa, para vocês verificarem ali se com a câmera aberta do celular, se com o compartilhamento de se mantém essas regras que eu expliquei. Ambas aparecendo, microfones fechados no momento em que uma está falando, a outra está com o microfone fechado e vice-versa, e a câmera aberta o tempo todo, tá? Mais alguma dúvida? Não, obrigada, já entendi. Ok. Amanda, se você estiver falando, seu microfone está desligado. Não sei se você estava falando com... Tá. Vou colocar a lista de presença. Vou enviar aqui. Um instante. Pode falar, Wesley. Boa noite, Sofia. Boa noite a todos. Boa noite. Minha dúvida é sobre a apresentação. No caso, o avaliador pode interromper a gente quando a gente está apresentando ou só depois? Wesley, o momento da apresentação é algo que pode ser combinado, mas assim, o momento da apresentação é o momento em que são os 10 minutos corridos, né? Então, a gente sugere que realmente a apresentação seja feita naquele momento somente pelo aluno, sem interrupções, para que a contagem do tempo seja, né, de forma que se for interrompido, aí tem que interromper também a contagem dos 10 minutos, né? Então, os orientadores, a gente pode reforçar também com os tutores, né, Amanda, de solicitar que a apresentação do aluno seja corrida. Aí, no momento da arguição, isso aí é combinado durante a banca. Se quer fazer perguntas e resposta, ou se o avaliador faz todas as considerações e depois abre a palavra para o aluno, tá? Que depois vai ter um momento para responder. Eu respondi a sua pergunta, Wesley? Respondeu sim, obrigado. De nada. Dá uma olhadinha, ver se a lista vai abrir. Amanda, acho que pode desligar a gravação, então, né? Que aí agora acho que mais a lista.
Vou parar aqui.